Então eu gostaria de hoje falar sobre a relação do dinheiro e das riquezas na vida do cristão. Será que o cristão, ele deve ser pobre? Será que o cristão, ele pode ser rico? Será que o cristão deve se esforçar para ser rico? Será que os bens materiais devem fazer parte, devem estar presentes na vida do cristão? Então, eu preparei aqui algo baseado na palavra que vai nos trazer um pouco de esclarecimento sobre esse assunto. Amém? Então, a primeira pergunta que eu faço: devemos pedir prosperidade a Deus? Nós devemos pedir riqueza a Deus? Você deve orar e dizer assim: Senhor, eu gostaria de ter dinheiro. Senhor, eu gostaria de ser rico. Senhor, prospera a minha vida. Nós devemos fazer isso? Não. Deus não se agrada dessa postura. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 11. Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu por riquezas, nem bens, nem honra, e nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Salomão, quando se tornou rei, ele teve a oportunidade de pedir algo a Deus. E ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir para ser um rei rico, ele poderia ter pedido prosperidade, mas ele não pediu isso. Ele pediu sabedoria para governar aquele povo. E aí o Senhor diz assim: olha, já que você não pediu riqueza, já que você não pediu por bens, então eu vou te abençoar, eu vou conceder o teu pedido. Você quer sabedoria? Eu vou te dar sabedoria. Porém, como o teu pedido me agradou, como eu vejo que o teu coração não está voltado para os bens materiais, como eu vi que o teu coração está voltado para outros valores, então eu te abençoarei materialmente, porque assim me agrada. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 19, diz assim: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Salomão é o autor desse livro, do livro de Eclesiastes, e Salomão, ele resume a vida de uma forma muito simples. Ele diz que vale a pena simplesmente comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho, ou seja, você desfrutar do resultado da sua produção, aquilo que você produziu. Por quê? Porque essa é a nossa recompensa aqui na terra. Aqui na terra, essa é a nossa recompensa. Você come, você bebe e você desfruta do teu trabalho, você desfruta daquilo que você produziu. 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 8: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. A palavra nos instrui e nos ensina a nos contentarmos com pouco. Como nós vimos anteriormente, o rei Salomão, que foi muito rico, ele diz que basta ter o que comer e ter o que beber. E aí nós vimos Paulo dizendo a Timóteo a mesma coisa: tenha o que comer e o que beber e se dê por satisfeito. Ou seja,
você não tem que almejar riqueza para ser feliz. Você não tem que possuir bens para ser feliz. Seus valores têm que ser outros. Portanto, na Bíblia, nós não somos estimulados a almejarmos riquezas e bens materiais. Nós temos muitas igrejas que estão cheias, que estão lotadas, porque elas ensinam prosperidade. Você é filho do dono do ouro e da prata, então você não tem que ter uma vida miserável, porque Abraão era rico, porque Jacó era rico, porque Salomão era rico, porque Davi era rico e tantos outros personagens bíblicos eram ricos. Então você também tem que ser rico, você tem que gozar do melhor da terra, o teu pai é o dono do ouro e da prata, e por aí vai. Só que o que a Bíblia nos ensina é algo completamente diferente disso. Completamente. A Bíblia nos diz que nós temos que nos contentar com pouco. E que Deus não se agrada daquele que almeja riqueza, aquele que pede riqueza para Deus, aquele que pede prosperidade para Deus. Deus não se agrada. Amém? Nós devemos então tentar enriquecer. Ou seja, o homem ele tem que trabalhar então para se tornar rico, como é ensinado aí. O homem tem que trilhar caminhos para ter sucesso financeiro, como algumas igrejas ensinam. Não, de novo não. Por quê? Porque o dinheiro ele não pode ser a nossa prioridade, e muito menos o dinheiro não pode ser na nossa vida mais importante do que Deus. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes, no capítulo 5, a partir do verso 12. O sono do trabalhador é bom, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe deixa dormir em paz. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. A Bíblia diz que o sono do trabalhador é tranquilo, é bom. O trabalhador ele trabalha, ele chega em casa, ele come e dorme. Agora, o rico, esse não tem paz. O rico, ele vive em função do dinheiro. E aí, Salomão diz assim: há um mal terrível debaixo do sol. Que mal terrível é esse? O acúmulo de riqueza para a infelicidade do seu possuidor. Você vê pessoas que são tão gananciosas que nunca estão felizes com aquilo que possui. Estão sempre tentando obter mais, custe o que custar. Enganam, roubam, matam, faz o que for necessário para ter mais. Só que essas pessoas, elas não têm a coisa mais preciosa que alguém pode ter, que é a paz. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Jesus deixou claro: olha, não se preocupem em acumular tesouros aqui na terra, coisas palpáveis e materiais, coisas que podem ser roubadas, coisas que podem ser destruídas. Mas ao contrário disso, estejam preocupados em acumular riquezas no céu, recompensas no céu. Aqui o Senhor se refere aos galardões, às recompensas pelas nossas boas obras aqui na terra. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, ele não será julgado, ele não vai cair em condenação, ele não vai entrar em juízo. Mas, ao contrário disso, ele vai ser recompensado pelas suas boas obras.
Então o que o Senhor Jesus nos ensina é que ao invés de nós nos preocuparmos e trabalharmos por bens materiais, por riquezas aqui na terra, nós devemos nos enriquecer de boas obras que vão gerar para nós recompensas lá no céu, lá na vida eterna. No mesmo capítulo de Mateus 6, no verso 24, o Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus deixa claro, nós temos que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você busca Deus, ou você prioriza a tua vida espiritual, ou então você vai servir ao dinheiro, você vai se dedicar às riquezas, aos bens materiais. Uma coisa é oposta à outra. Não dá para você viver em função do dinheiro, não dá para o dinheiro ser a sua prioridade, porque se você fizer isso, você está colocando o dinheiro e as riquezas acima de Deus na sua vida. Deus não está sendo a sua prioridade. E o que Jesus nos ensina é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É por isso que eu fico entristecido e até indignado quando eu vejo essa tal dessa teologia da prosperidade, a unção da prosperidade, a campanha da prosperidade. E aí eu vejo as pessoas se gabando daquilo que elas conquistaram. É porque antes eu era assim, antes eu era assado, mas agora... aí coloca lá uma foto com um carrão, com uma casa, com uma viagem. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é gostoso, a gente sabe. Mas essa não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser agradar a Deus. A nossa prioridade tem que ser cumprir a vontade de Deus. E acima de tudo, a nossa prioridade tem que ser obedecer o que a palavra nos diz. A palavra não nos ensina a vivermos por bens materiais. A palavra não nos ensina a buscarmos os bens materiais, as riquezas. Isso vai acontecer como consequência na tua vida. Isso vai acontecer como Salomão disse, como resultado do teu trabalho. Mas essa não pode ser a tua prioridade. Você não pode simplesmente querer algo e trabalhar somente por aquilo, custe o que custar. Você não pode deixar Deus de lado, não pode deixar os outros ensinamentos de lado em função disso. Mateus no capítulo 19... a partir do verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Foi isso que Jesus falou para aquele jovem rico, aquele jovem que era muito rico e que se gabava de obedecer à lei de Moisés à risca. E aí ele foi ter com Jesus e ele falou assim: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus simplesmente disse para ele: abra mão do que você tem. Abra mão dos seus bens materiais, desse apego que você tem aos bens materiais. E aí então você me siga. E o que esse jovem fez? Ele virou as costas para Jesus. Esse jovem, ele preferiu as riquezas, ele preferiu continuar desfrutando das riquezas, dos bens que ele possuía, ao invés de seguir Jesus. Jesus deixou uma condição para ele. Jesus falou assim: olha, você tem que se desapegar desse amor que você tem ao dinheiro. Você tem que se desapegar das tuas riquezas. Você tem que me seguir. Você não tem que viver em função do dinheiro. Abra mão de tudo isso. Dê para os pobres, e aí você me segue. E fazendo isso, tendo essa postura, você vai ter um tesouro no céu. Se você fizer isso, aí sim, você vai ter uma recompensa te esperando no céu. Então, irmão, a Bíblia ela é totalmente contrária a essa situação que a gente vê hoje dentro das igrejas, falando em prosperidade, falando em bênçãos materiais,
que o cristão tem que ser abençoado, que o cristão não nasceu para sofrer, não nasceu para ter uma vida miserável. Esse termo, inclusive, é muito usado, vida miserável. O que é uma vida miserável? É uma vida sem bens materiais, sem riqueza? Para mim, uma vida miserável é uma vida sem Deus. Pode estar numa mansão, pode estar dirigindo o melhor carro. Se não tiver Deus, é uma vida miserável, é uma vida vazia. É isso que a palavra nos ensina. É assim que a Bíblia nos mostra. Então, quer dizer que o cristão tem que ser pobre. O cristão, então, diante do que nós vimos até agora, ele tem que ser pobre? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque Deus pode nos abençoar e pode nos prosperar. Mas desde que o nosso coração não esteja nestas coisas, desde que a nossa relação com Deus não se baseie em riquezas e bens materiais. Salomão, ele não pediu riqueza a Deus. Salomão pediu sabedoria. E o coração de Salomão era tão puro e o desejo de Salomão era tão nobre que Deus o abençoou financeiramente. É assim que tem que funcionar. O cristão, ele não tem que ser pobre para mostrar que ele é humilde, para mostrar que ele tem um coração puro, para mostrar que ele é desapegado. Não, de jeito nenhum. Agora, o coração do cristão não pode estar nessas coisas. Provérbios, no capítulo 10, verso 22, diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui nenhuma dor. Ou seja, é a bênção de Deus que nos enriquece. Você trabalha, você está satisfeito, feliz com aquilo que você tem. Você tem o que comer, você tem onde morar, você tem o que vestir, você está feliz com isso. Você trabalha honestamente, sem buscar riquezas a qualquer custo, sem ser ganancioso. E aí, Deus pode te abençoar. A bênção de Deus é que nos enriquece. A bênção de Deus é que nos traz riqueza material. É a bênção de Deus. Não tem como você correr atrás disso. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Conforme o propósito dEle, conforme os planos dEle. Eclesiastes 5:19. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutar e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Quando Deus quer prosperar alguém, Deus vai preparar aquela pessoa para isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai preparar alguém para ser próspero. Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa de modo com que as riquezas e a prosperidade que aquela pessoa vai desfrutar, que aquela pessoa vai usufruir, não vai corrompê-la, não vai afastá-la de Deus. Vai fazer com que ela permaneça numa situação de submissão a Deus e de amor ao próximo. É uma pessoa que, ao ser rica, não vai se tornar soberba. É uma pessoa que, ao ser próspera, não vai se tornar mesquinha, avarenta. Não, é uma pessoa que foi capacitada por Deus, teve o seu coração trabalhado de tal forma que quando a prosperidade, quando a bênção material chegar na vida dela, ela vai olhar para o necessitado. Ela vai olhar para o próximo. Ela não vai simplesmente usufruir da riqueza que Deus deu a ela. Ela pode? Ela pode. Isso é um presente de Deus. Nós podemos e devemos fazer isso. Mas repito, essa não é a nossa prosperidade. Essa não é a nossa prioridade. Isso não é o que agrada a Deus. A bênção, a prosperidade financeira, os bens materiais, eles são um presente de Deus. Deus te dá isso. Por quê? Porque Ele quer. Não porque você correu atrás.
você se manteve na sua postura, você teve uma vida digna, reta, com aquilo que você tem, com as oportunidades que você recebeu. E aí Deus se agradou de ti, Deus quis te abençoar, Deus quis te prosperar, e assim é feito. No momento certo, a prosperidade chega na tua vida, porém chega como bênção do Senhor. É algo de Deus para você, não é algo que você foi atrás, não é algo que você priorizou na tua vida. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha aí. Quando Deus prospera alguém, Ele prospera alguém para quê? Ele prospera o fulano porque Ele quer que o fulano tenha um carro melhor. Ele quer prosperar aquele fulano porque Ele quer que aquele fulano viva numa mansão, numa casa com piscina, numa casa enorme com muitos empregados. Não é para isso que Deus prospera alguém. Deus prospera alguém para que nós possamos ser generosos, para que você tenha condição de ajudar quem precisa. Portanto, aquele que é abençoado financeiramente, aquele que é próspero, o que a palavra diz para essas pessoas é: sejam generosos, tenham gratidão pela bênção que Deus proporcionou a vocês, pela vida que você leva, e estenda a mão para aquele que necessita. Não seja avarento, não seja mesquinho, seja compassivo, tenha compaixão. Olhe com compaixão para a vida do outro. Nós podemos jogar na loteria? O cristão, ele pode jogar na loteria? Ele pode participar do bolão lá da empresa? Não. O cristão não pode jogar na loteria. Por quê? É proibido? A Bíblia proíbe isso? Isso é pecado? Apesar de não ser pecado, porque na época da Bíblia nem sequer existia a loteria, então eu não posso dizer que jogar na loteria seja um pecado. Não é pecado, porque a Bíblia não aborda esse tema. Porém, contraria a palavra. E além de contrariar a palavra, não convém à vida do crente. Por quê? 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e perigosos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que a palavra nos diz é que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações, eles caem em armadilhas, eles são levados por desejos descontrolados e nocivos. E quem joga na loteria quer o quê? Quem joga na loteria quer enriquecer, quer ganhar uma bolada, quer ganhar uma fortuna. Então, se você joga na loteria, você está caindo exatamente aqui, ó, nessa armadilha. Se você joga na loteria, você está amando o dinheiro. Se você joga na loteria, você está cobiçando o dinheiro. E aí você corre o risco de se desviar da fé e se atormentar a si mesmo com vários sofrimentos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente,
Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Olha o que Salomão nos escreve. Salomão foi o homem mais rico que já passou pela terra. O homem mais próspero, mais abençoado. Porém, Salomão nunca amou o dinheiro. A bênção financeira chegou a Salomão como consequência da sua boa conduta e do seu bom coração, da sua integridade. Aí o Senhor quis abençoar Salomão. Porém, Salomão nunca pediu por isso e Salomão nem nunca amou ao dinheiro. E aí Salomão deixa claro que aquele que ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Nunca. Esses dias eu li, inclusive, sobre um milionário inglês, e eu esqueci até o nome dele. E aí o repórter perguntou para ele assim: quanto dinheiro basta? De quanto dinheiro o senhor, que já é milionário, precisa? A resposta dele foi: mais um pouquinho. O homem era milionário, dono de uma fortuna inimaginável, e ainda assim ele não estava satisfeito. Ainda assim ele desejava um pouco mais. Ou seja, nunca ele vai ter o suficiente, nunca vai bastar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz para o cristão, principalmente para aquele que joga na loteria. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, teologia da prosperidade, unção da prosperidade, isso é heresia. Isso é contrário ao que a palavra ensina. A palavra nos diz justamente o oposto. Livrem-se do amor ao dinheiro. Conservem-se sem amar ao dinheiro. Por quê? Porque Deus é que supre as nossas necessidades. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você tem que amar Deus. Por quê? Porque Deus é que cuida de você. Você tem que buscar Deus. Por quê? Porque Deus é quem supre as suas necessidades. Você tem que buscar a Deus por quê? Porque na hora da tua angústia, na hora da tua aflição, não é o dinheiro que vai te confortar, não é o dinheiro que vai te consolar, e não é o dinheiro que vai te curar. Tudo isso quem faz é Deus. É Deus quem vai confortar o teu coração. É Deus quem vai curar você no momento de enfermidade. Quantas pessoas ricas, famosas, perderam a vida doentes? Quantas? E o dinheiro delas não foi suficiente para comprar saúde? Não, não foi. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, repito, não é pecado jogar na loteria, porque a Bíblia não aborda esse assunto. Eu não posso dizer que é um pecado, mas eu posso dizer que é inconveniente. Eu posso dizer que é incompatível com a doutrina bíblica. Jogar na loteria, o objetivo de se jogar na loteria é enriquecer, é querer se tornar rico. Então eu posso dizer que, apesar de não ser pecado, não convém, não deve ser feito, porque contraria o que a palavra nos ensina. Então o apóstolo Paulo diz assim: tudo é permitido, mas você tem que filtrar aquilo que é conveniente. Você quem tem que filtrar se aquela ação, se aquele ato bate com o que a palavra ensina, está de acordo com o que a palavra ensina. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com as suas próprias mãos, como nós os instruímos.
a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. A palavra nos ensina a trabalharmos, a nos esforçarmos, para que aqueles que olhem para nós, aqueles que são de fora, olhem para nós e vejam em nós não pessoas ricas, que vejam em nós não pessoas prósperas, mas que vejam em nós pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas esforçadas. E para encerrarmos, irmãos, já que muitas igrejas dizem aí que nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para termos uma vida miserável, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então eu pergunto, é correto que um cristão passe necessidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Sim, é correto. Jesus deu um exemplo e Jesus nos alertou a esse respeito. Lucas, no capítulo 9, no versículo 58, Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde nem sequer repousar a cabeça. João, capítulo 16, no verso 33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, Ele se colocou como exemplo. As raposas, elas têm seus covis, e as aves, elas têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nada. Eu levo uma vida simples, pobre e humilde, eu não tenho nada. Talvez passasse necessidade? Sim. Talvez passasse frio? Sim. E aí o Senhor diz: neste mundo vocês terão aflições, vocês vão sofrer. Que tipo de aflições? Todas. Pode ser uma enfermidade? Pode. Pode ser um relacionamento familiar difícil, conturbado? Sim. Mas pode ser também necessidade. Pode ser que você tenha a tua luz cortada. Pode ser que se atrase aquela parcela. Pode ser que você fique desempregado. Pode ser tudo. Nós teremos aflições. O Senhor avisou isso. E aí Ele diz: tenham ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós não devemos deixar que nada disso nos abale, nos derrube. Você pode se entristecer com qualquer tipo de aflição? Pode, mas você não pode permitir que nenhuma delas te afaste de Deus. Você não pode permitir que nenhuma delas diminua a tua fé. Amém? Os apóstolos, que são os seguidores de Jesus, que são os autores de livros bíblicos, eles passaram necessidade. Eles sofreram muito. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Nós, os apóstolos, estamos passando fome, estamos passando sede, estamos passando necessidade de roupa, estamos andando todo rasgado. Aí você vem me dizer que o cristão não pode sofrer, que o cristão é filho do dono do ouro e da prata. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Entenda que evangelho não é promessa de prosperidade. Evangelho não é promessa de bênção material, nunca foi. A verdade é que nós teremos aflições. A verdade é que é lícito que nós passemos necessidade. Essa é a verdade. A verdade é que nós temos que trabalhar honestamente, dignamente, nos esforçarmos. E aí, quando Deus quiser, Ele vai te abençoar. A verdade é que nós temos que ter o nosso coração no céu, não nos bens materiais, não onde a traça destrói e a ferrugem corrói. A verdade é que nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. É onde você vai passar a eternidade. É lá que você tem que estar focado. Não é aqui. Não importa se o outro tem um carrão, se o outro viajou não sei para onde, se o outro tem uma mansão. Nada disso importa. Sabe por quê? Porque tudo vai ficar aí. Tudo isso vai passar, tudo isso é bobagem. Foca no céu.